Agora nós iremos verificar o código-fonte da tela fechamento, tá? Então aqui no pacote folha pagamento cliente, nós temos aqui a classe folha fechamento grid, tá? Então nessa tela aqui o usuário vai informar os dados do fechamento, tá? O fechamento atual e o próximo fechamento. Esses dados eles serão armazenados aqui na tabela folha fechamento, tá? Nós temos aqui apenas 4 atributos: o ID, que é autoincremento, o ID da empresa, tá? Então nós temos que vincular um fechamento a uma empresa, o fechamento atual e o próximo fechamento. Esses dois últimos atributos, eles identificam o ano, aliás o mês, e o ano do fechamento, ok? Bom, então vai ser um cadastramento bem simples, né? Onde nós temos aqui uma grid com um dos dois atributos que nós já estamos visualizando. Essa grid está vinculada ao VO folha fechamento VO, tá? Nós temos esses botões aqui também vinculados a esta grid. Código fonte, aqui no construtor nós recebemos como parâmetro o controller dessa grid, que é o folha fechamento grid controller, tá? É um controller padrão. A action lá do servidor é o folha fechamento grid action. Então aqui no lado do servidor eu tenho a classe folha fechamento grid action, tá? Também utilizado o mesmo padrão das actions desenvolvidas para as telas que nós já vimos aí anteriormente. Então aqui no controller load data, parâmetro ação é o load, realiza a requisição para o servidor. Então aqui no servidor identifica-se que é uma ação de load, executa o método load e busca todos os fechamentos que estão cadastrados no sistema, ok? Controller, método before insert grid, vai abrir a tela de detalhe, tá, do fechamento, para que o usuário insira um novo dado de fechamento. Método double click vai inserir, aliás, vai abrir também a tela de detalhe para que o usuário visualize ou altere os dados de um determinado fechamento, tá? Método delete records vai excluir os dados de um determinado fechamento, tá? Nesse caso aqui ele vai realizar uma requisição para o servidor e aqui no servidor ele vai identificar que é uma ação de delete, vai buscar os objetos que serão excluídos e realizar as suas devidas exclusões lá no banco de dados, tá? E retornar com essas informações para a aplicação cliente que realizou a requisição. Bom, então essa daí foi a tela de grid, tá? Nós desenvolvemos aqui também uma tela de detalhe para o fechamento, ok? No caso a tela, aliás, a classe que vai receber as requisições aqui no lado do servidor é o folha fechamento detalhe action. E aqui no lado do cliente nós temos aqui as classes folha fechamento detalhe e folha fechamento detalhe controller, tá? Uma observação que nós podemos deixar aqui é a seguinte: como aqui nós temos apenas 2 atributos, né? De repente nem precisaria ter desenvolvido aqui uma tela de detalhe. Essa alteração ela poderia ser feita lá na própria grid, tá? Na verdade isso aí fica a seu critério, se você mantém essa tela de detalhe ou implemente, né, a alteração e a inserção dos dados lá na tela de grid, ok? Aqui nós fizemos essa implementação aqui na tela de detalhe mesmo, tá? Então aqui nós temos 2 formatos de text control. Aqui nós precisamos definir a máscara para esses componentes. No caso aqui, 2 dígitos representando o mês, 4 dígitos representando o ano, ok? E os valores válidos para esses caracteres aqui, cerquilha, são de 0 até 9, tá? O controller do form é o folha fechamento detalhe controller, mesmo padrão seguido para os outros controllers de detalhe, onde nós identificamos aí
aliás, informamos, né, o nome da action lá no servidor que vai receber essas requisições. No caso aqui é o folha fechamento detalhe action. Métodos load data, insert record padrões, tá? Lembrando que no método insert records, como nós vimos aqui no banco de dados, nós temos que informar a empresa que esse fechamento está vinculado, tá? Então nós buscamos a empresa que o usuário está vinculado, né? O usuário logado no sistema está vinculado, ok? Logo depois realizamos a requisição para o servidor para que seja inserido esse novo dado de fechamento. Após inserir os dados, emite mensagem para o usuário. Método update record executa, aliás, realiza a requisição para o servidor e após editar os dados, emite a mensagem para o usuário. Aqui na classe action, né, folha fechamento detalhe action no lado do servidor, ele vai receber as requisições. Temos aqui a definição do nome da action, o método execute command padrão que identifica a ação que vai ser executada no momento. Se for uma ação de load, vai carregar os dados do fechamento de acordo com o ID que foi passado lá como parâmetro através da string pk, ok? O método insert record vai inserir um novo registro no banco de dados. O método update records vai alterar os dados de um registro já cadastrado no banco de dados, tá? O método delete foi realizado lá pela grid action, ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para a tela de informação do fechamento da folha de pagamento.